Olá, eu sou o PhD e este é o meu canal Entre Linhas da História. Estamos aqui em loco para mostrar para vocês nessa sacada maravilhosa os dois sinos, que são os episódios, contam os episódios de hoje, também os 4 evangelistas. E além de tudo, mostrar para vocês esta linda paisagem. E nós estamos aqui com a professora Maria Emília Sanfins, que a nosso pedido e também com a autorização do Monsenhor Arruda e do Padre Michael, nos acompanhou e permitiu a nossa entrada aqui na torre para essa filmagem. A Mila há muito tempo trabalhando no museu. Conte um pouquinho, Mila, dessa sua ligação entre museu, igreja e a parte histórica. Então, eu faço parte do Museu de Itatiba, Padre Lima, já há muito tempo. Trabalhei com o Paulo lá no museu e agora sou responsável pelo museu. Desde quando eu fui trabalhar no museu, eu já fui indicada a fazer essa conexão entre a igreja, né, a torre da igreja, que é o principal lugar que o pessoal gosta de gravar, conhecer principalmente os sinos, e o nosso museu municipal. Então, eu agradeço a oportunidade de estar sempre fazendo essa ligação entre o museu municipal e a nossa basílica, conhecendo mais sobre a história de Itatiba, né, Paulo, que você conhece muito bem. A gente agradece mais uma vez a Mila pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Isso enriquece, sem dúvida, o nosso canal Entre Linhas da História. Desde 1880, quando o Padre Lima termina essa magnífica torre de 42 metros, são colocados aqui 2 sinos específicos. Um adendo importante aqui para vocês é que eles foram fundidos na Fundição Paccard, na cidade de Annecy, na França. Essa Fundação Paccard, desde 1796 até hoje funcionando, pertencendo à mesma família. Os sinos vieram e foram doados por 2 grandes benfeitores dessa torre, dessa igreja, dessa cidade. Tomé Pires de Ávila Neto doa o sino maior e João Batista de Paiva Baracho doa o sino menor. Para vocês terem uma noção, o sino maior doado pelo Tomé tem 1,30 m de diâmetro de boca, 1,6 m de altura, 1.500 kg de peso e soa com a nota Ré. O sino menor, doado pelo João Batista de Paiva Baracho, tem 1,5 m de diâmetro de boca, 85 centímetros de altura e um peso estimado de 630 quilos. E soa com a nota Fá. Interessante, né? Que essa câmara foi totalmente restaurada. Nós já tivemos e vamos mostrar para vocês o restauro. E o escrito em latim, eu vou traduzir aqui com a ajuda do nosso querido amigo, Dr. Marcos Rodrigues Chaves, um dos maiores entendedores de arte sacra do município de Itatiba, do estado e, por que não dizer, do Brasil. O que diz esse escrito em latim? Ó, vós todos, ouvi a minha voz. Louvo o Deus verdadeiro. Chamo o povo. Congrego o clero. Lamento os defuntos. Afasto os raios e enfeito as festas. Esse é como se fosse uma declaração dos sinos para o povo. E uma coisa muito interessante também, em 1880 foram colocados 4 estátuas de evangelistas, os 4 evangelistas que estão nessa sacada aqui, aonde a gente vai mostrar para vocês também. Do lado esquerdo, na parte posterior, temos São Marcos junto com um leão. Do lado esquerdo também, na parte anterior, São João com a águia. Do lado direito, na parte posterior, São Lucas com o boi. E do lado direito, na parte anterior, São Mateus com o anjo. Uma coisa aqui que pouca gente sabe, mas a gente vai dizer para vocês aqui. Essas imagens foram encomendadas ao escultor português Augusto Santos Silva, estabelecido na cidade de São Paulo. Ele produziu diversas esculturas que adornam prédios públicos e privados da cidade e do estado. As imagens foram produzidas em terracota
e recobertas com camadas de cimento. A primeira a ficar pronta foi a de São Marcos, que já estava no alto da torre em 1880. Essa imagem ela foi queimada na primeira olaria a vapor da cidade de São Paulo, a olaria Bom Retiro, de Manfredo Mayer, que nasceu em 1841 e morreu em 1930. Um judeu que, vindo para o Brasil, criou a primeira olaria a vapor. A sua chácara, depois de dividida, deu origem ao bairro do Bom Retiro, na cidade de São Paulo. Nós fizemos questão de estar aqui, na torre da igreja, no centro da cidade, na Praça da Bandeira, onde nós já retratamos, para mostrar para você esses dois sinos aqui atrás, esses evangelistas e toda essa linda paisagem. A gente sabe que muita gente aqui na cidade ainda não teve a oportunidade de contemplar essa visão. Mas assim que você tiver a oportunidade, converse aqui na igreja e venha ver. Isso é uma maravilha aqui no centro da cidade. Essa sacada nos dá uma outra visão de como é a cidade de Itatiba hoje. E nós temos, junto com toda essa história dos sinos, dos evangelistas e da construção dessa torre, algumas particularidades. Lendas urbanas, tradições orais. Nós vamos contar para você quem subiu os sinos para cá. Vocês sabem quem foi? Vamos contar. Você conhece a história do Coronel Camilo Pires? Conhece? Não conhece? Vou contar para você. Corta para o estúdio. De 1880 a 2023, há quanto tempo dobram os sinos da Basílica? Já fez a conta? Vai calculando aí. Para que a gente possa temperar essa história e ficar um pouquinho mais gostosa, vocês sabem quem colocou os sinos lá nos 42 metros de altura? Não, foi o mestre Lourenço, nascido Lourenço Antônio de Oliveira, conhecido também como Lourenço do Taboão, homem simples, nascido escravo e que teve a permissão de trabalhar os domingos e feriados por conta própria. Mestre de obra e carpinteiro, mestre de ofício, daí o seu apelido, Mestre Lourenço. Diz Evaristo Silva sobre ele, abre aspas, foi quem colocou, por meio de tirantes, os dois grandes sinos na Torre da Matriz, onde se acham em pedestais fortíssimos que vêm resistindo galhardamente à ação demolidora das intempéries. Fecha aspas. Respondendo à nossa pergunta, os sinos do Belém dobram há 143 anos. Como falar dos sinos do Belém sem falar da história do Camilo Pires? Você conhece? Não? Vou contar. A cidade conhece. Isso é contado pelos mais velhos e, para mim, já contaram aí não sei quantas vezes. Uma tradição oral. Conto aqui mais uma vez. Abre aspas. Dizem os mais velhos que, com o término da construção da torre da igreja, tendo já chegado os sinos para serem colocados naquele campanário, foram os mesmos erguidos sem a permissão do coronel. Quando esse chega, vindo de fora da cidade, ao ouvir o badalar dos ditos sinos, segue a cavalo até o Largo da Matriz e, sem desmontar, pergunta: quem autorizou o levante dos sinos? A resposta a gente não sabe qual foi, mas ato contínuo disse que ele ordenou que os sinos descessem, tocassem o chão e, ainda sobre o cavalo, falou o seguinte: pode subir os sinos. Fecha aspas. Logicamente que isso é uma tradição oral. Nós procuramos nesses tempos todos alguma coisa que pudesse desvendar ou elucidar a veracidade dessa fonte. Não encontramos. Fica uma tradição oral. Mas e um belo dia? O sino caiu? Quase caiu. Ele despencou do pedestal e ficou encostado numa escada de madeira que ali tem. Os principais órgãos de imprensa do Estado de São Paulo, inclusive a TV, chamou a atenção do povo para isso. No aniversário de 130 anos de emancipação política, em Itatiba, 1987,
eles realmente tiveram um acidente. Dizem que foi causa do destino. Aconteceu no dia 1º de novembro de 1987 e catapimba, o sino caiu. Eles acionaram o sistema eletrônico para que o sino tocasse no aniversário da cidade, no aniversário de emancipação política, e os sinos não tocaram. Na noite do dia 1º, haveria uma queima de fogos, né, lá na torre da igreja, e os sinos foram encontrados. O sino maior, os sinos não, o sino maior foi encontrado deitado e encostado na parede e na escada de madeira. Conhecemos mais um pouquinho da história? Vamos dar um presente para você. No finalzinho agora, você vai ter a oportunidade de conhecer ou relembrar a figura importante do nosso emérito reitor da Basílica de Nossa Senhora do Belém, o itatibense Anatólio Brasil Pompeu, numa sessão exclusiva para o nosso canal Italinhas da História, feita pela Associação para a Memória de Itatiba, dentro do seu programa Museu da Imagem e do Som. Nós vamos ficar um pouquinho com a história do Monsenhor Anatólio Brasil Pompeu. Um trecho pequenininho, mas que vai fazer a gente recordar com muita alegria do amigo padre. A memória mais antiga, quando tinha menos de 2 anos. Me lembro que morava na rua Camilo Pires, perto do hotel do Banco do Noroeste. Atualmente é uma agência de seguros. E meu pai tinha um bar lá onde ele tinha falecido. A primeira lembrança de vida está naquele lugar. Tenho vagamente a ideia, a lembrança da morte da minha avó, mãe da minha mãe, que morreu repentinamente, que teve 24 filhos, a minha avó. Você chamava, Marciana de Almeida. E ela faleceu repentinamente, talvez em consequência de tantos filhos. Eu me lembro que me levaram carregado até perto da casa, e até hoje sinto mágoa porque não me mostraram minha avó morta. Era costume naquela época, criança não ver defunto, né? Depois fui para a escola de Dona Maria Mercedes Araújo, aqui na rua Benjamin Constante, onde está demolido agora. Me lembro perfeitamente como ela me ensinou a rezar, e aprendia na minha casa com minha mãe, porque era costume a gente reunir dentro do quarto, cheio de santo na parede, e a gente rezava. Minha mãe fazia rezar todo mundo, né? E depois ela fez a preparação, tinha mal completado 7 anos, fiz a primeira comunhão aqui na antiga matriz, né? Por isso que quando foi demolida a igreja, eu senti muito, como todo mundo, mas parece que fui marcado para fazer essa obra, e embora contra a vontade, mas empurrado pela providência, eu tinha que demolir e erguer a basílica, uma casa nova, para Nossa Senhora do Belém. A educação que minha mãe me deu é de rezar bastante, de ver sempre a igreja, de forma que eu me lembro que depois da primeira comunhão, ingressei na Associação São Luís Gonzaga, que era uma fitinha verde no pescoço, e tinha compromissos dominicais e principalmente mensais de reunião. E depois, em 1937, quando o Padre Lavello fundou a Congregação Mariana, eu fui fundador, junto com o Fortunato Reinaldi e mais outros elementos, não convém agora mencionar. E naquela época, toda a cidade se voltava para a igreja. E eu me lembro, com ocasião na sacristia da igreja, eu peguei o missal, e o Padre Lavello, se não me engano, veio, era menino, falou: que está olhando nesse livro aí? Todo escrito em caracteres góticos e em latim ainda.
Eu falei, estou vendo essa lei, não entendo, mas um dia eu vou entender isso. Eu falei isso bem claro, me lembro bem. E depois, quando eu estudei alemão, estudei latim, tudo, eu falei, olha, parece que um anjo falou pela minha boca. Aquilo era sinal que eu já tinha vontade de conhecer melhor a religião, viver a religião, me dedicar à religião, né? E eu falei, um dia você vai beijar a minha mão também. Falei para ele. E fui embora. No dia da minha ordenação, ele beijou minhas mãos e falou, bem que você falou isso. Falou chorando. Para mim, esses 80 anos que eu vivi, parece que foi um dia. De forma que na cabeça embaralha muito. E por causa da idade também, nem toda coisa vem volta a cabeça e vai se apagando, né? Precisa ser acendida uma luz lá dentro para a gente voltar a conhecer. Fique com a gente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, porque aqui no canal Entre Linhas da História PhD você conhece a minha, a sua, a nossa história. Grande abraço.